noite! É nesse clima de Auf Lela Walela que eu inicio essa live de hoje. Gente, que música! E essa versão é da National Arab Orchestra. Tem no YouTube, inclusive eles têm um canal e eles fazem várias regravações de músicas, assim, é fantástico. Essa versão tem 16 minutos, né, que é mais ou menos o tempo da música, ela completa. Então fica a dica aí para quem quiser, quem gosta de apreciar, né, ouvir a música árabe, fica a dica para vocês aí. Vou colocar meu fonezinho, enquanto o pessoal vai chegando. Quem assiste a gravação que é meio chato, né, mas daí pula um pouquinho para frente que já vai direto no assunto. Bora! Prefiro porque daí eu falo um pouquinho menos alto, ao menos tento, né? Porque sempre quando chega no final da live eu já tô com a minha garganta bem cansada, né? Então vamos lá. Então, nosso tema de hoje é estrutura de show, né? A estrutura do show, o script do show, o repertório de músicas, como você quiser chamar, tá? Tem diversas formas da gente chamar isso. Pra mim, repertório é uma coisa, repertório de músicas, né, que a bailarina vai dançar é uma coisa coerente, né, eu costumo usar essa nomenclatura, porque, por exemplo, quando uma banda vai tocar em algum lugar, eu era sempre aquela, assim, que fora da pandemia, quando eu tinha show, alguma coisa, ou quando eu era adolescente, eu ficava sempre bem lá na frente, né, nos shows, assim, nos pubs, eu ficava bem lá na frente para ver a banda tocar, porque eu gostava de ver eles tocando os instrumentos e a bateria e toda aquela coisa, assim. Então, sempre no chão ali, né, na frente deles, ou pendurado em alguma caixa e tal, tinha o repertório, a lista de músicas que eles iriam tocar, né, isso quase todas as bandas que minimamente, né, tem uma organização prévia, que costuma ensaiar e tudo mais, tem esse script, segue esse script. Às vezes algumas pessoas pedem músicas, né, eu sou daquelas no show que sempre pede alguma coisa, né, pede uma música, alguma coisa. Se a banda sabe tocar, toca, às vezes vai no improviso, não tá bem ensaiado, né, mas mesmo assim toca, enfim, para agradar o público, ou às vezes diz, não, olha, a gente não sabe tocar essa música, mas a gente vai tocar essa desse grupo, né? Então, isso acontece também no show da bailarina, tá? Principalmente quando a gente está dançando para público árabe, que conhece o repertório, né? Que conhece as músicas, e aí vai acontecer duas coisas. Primeiro, a banda tem que saber tocar, se for um show ao vivo, né? A banda precisa saber tocar aquela música. Então, assim, já vou abrindo aqui o assunto, que quando for um show ao vivo, né, nem sempre a banda vai saber tocar as músicas modernas, as últimas músicas que saíram, as músicas que estão tocando nas rádios, né, que agora já não é mais tanto rádio, é Spotify, enfim, nas plataformas, né. Então, nem sempre eles vão saber tocar essas músicas já, né? Porque precisa de um tempo de ensaio, eles precisam tirar as músicas, às vezes eles improvisam e tocam mais ou menos, né? Por exemplo, se é um shabi e tem um ritmo e tal, e eles sabem a letra, vai no improviso mesmo, né? E aí a bailarina também precisa saber dançar, né? Ter um pouco de conhecimento daquela música, mas às vezes acontece a gente não conhecer todas as músicas. E aí foi um pedido, né, de alguém lá que estava assistindo, e aí a pessoa vai lá, a banda vai lá e toca aquela música, e aí tu faz o quê, né? Dança, minha filha, dança, não tem o que fazer, né? Não vai ficar aquela leitura perfeita, porque a gente
sabe que uma leitura, uma interpretação de uma música exige que a gente conheça ela, né, dançando de improviso ou não. Mas quando é em cima de uma música que você não conhece, a coisa fica um pouco mais complicada, né? A gente busca referências, assim, de ritmos, daquilo que a gente conhece da circularidade da música árabe, da questão das perguntas e respostas. A gente começa a identificar as frases e que provavelmente depois elas vão se repetir. E aí a gente vai se baseando nisso para seguir o barco, tá? Então, eu falei tudo isso para introduzir o assunto. Para quem que é a live de hoje? A live de hoje é para bailarinas, tá? Que já dançam, né? Que já dançam dança do ventre, já tem um conhecimento básico de músicas, já tem uma noção básica da questão dos diferentes estilos que existem dentro da nossa dança. Não quer dizer que uma bailarina iniciante não pode ficar na minha live, de maneira nenhuma, tá? Mas talvez você não vai entender alguns termos ou alguns estilos, algumas coisas que eu vou trazer aqui, por você estar ainda no comecinho, tá? Mas é bom você já ir se familiarizando, eu sempre falo isso, né? Quanto mais a gente busca, mais a gente traz as coisas para nós e agrega conhecimento, né? Mas com certeza uma bailarina que já dança vai ter um bom aproveitamento desse conteúdo, tá? E não é só para quem quer dançar nos países árabes, é para quem dança no Brasil também. De um jeito ou de outro, a gente está sempre apresentando a nossa dança para alguém, ou profissionalmente recebendo, né, para isso. Então, você pode ser uma bailarina que dança do ventre, mas não é profissional, não recebe cachê, não dá aula de dança do ventre, enfim, você dança por hobby, né? Mas às vezes você vai ser convidada para dançar em algum lugar, e aí você vai de bom gosto porque você quer, enfim, né? Ou em um festival, ou na escola você vai ter a oportunidade na sua escola de dança de fazer um mini show ali com 2, 3 músicas, enfim. Existem N possibilidades, tá? E também, claro, para profissionais que são convidadas, né, para dançar em festas, convidadas não, contratadas, né? A bailarina profissional é contratada e recebe para dançar. Então, são contratadas para dançar em casamentos árabes, em restaurantes, em pubs, né? Agora, na pandemia, isso diminuiu muito, praticamente zerou. Aos poucos está voltando. Eu vejo que tem um movimento grande ali em São Paulo, onde tem bastante casas, assim, que tem comida árabe, tem entretenimento árabe, né? E até porque a população de árabes em São Paulo é bastante grande. Temos algumas cidades do Brasil que também tem isso. E, claro, casamentos, né, e tal. E as lives, né? A gente está tendo a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, de mostrar a nossa dança para as pessoas através da internet. Então, aqui também fica uma possibilidade, se você não tem show para fazer em nenhum lugar, né? Você pode vir aqui, abrir uma live show e fazer o seu show. Então, eu vou dar algumas dicas sobre como montar esse script, como montar esse roteiro, tanto para países árabes quanto aqui para o Brasil, né? Eu não sei se todo mundo que tá aqui agora, né, na live, também tem gente chegando agora no meu perfil, a todo momento tá entrando e saindo pessoas do meu perfil, né? E eu fico feliz quando chega gente nova, que fica, que acompanha meus conteúdos, que comenta, enfim. E quem não compartilha talvez os meus conteúdos não interessem ou algo nesse sentido, né? Claro, sempre a porta é aberta para entrar e sair, né? Fica quem quer. Então, vamos dar início, tá? Primeira coisa, vamos falar um pouquinho hoje mais relacionado ao show de entretenimento, tá? Eu vou falar alguma coisa sobre show, assim, mais em palco, né? Apresentações mais em palco, mais teatro e tal, mas o foco maior é show de entretenimento, tá? E aí, dentro do show de entretenimento, a gente tem coisas importantíssimas. E o fato número 1 que você precisa ter em mente é a comunicação com o público.
Ah, Nicole, mas então não importa o que eu vou dançar. Não importa a música que eu vou escolher, não importa o que eu vou fazer para rechear essa música, né, ou para interpretar essa música, porque é a comunicação com o público que é o mais importante. É só ficar lá fazendo brincadeirinha, pedindo palminha e deu. Não, tá? Não é só isso, mas isso é uma coisa extremamente importante num show de entretenimento. Por quê? Pensa comigo, por que a pessoa tá te contratando para ir dançar numa festa? Né? Ou porque a pessoa está te convidando, se você não é uma bailarina profissional, para ir dançar na festa dela. Porque ela quer, muito provavelmente, animar aquela festa, trazer uma coisa diferente, trazer uma coisa bonita. Às vezes, se é um casamento árabe aqui no Brasil, aí, por exemplo, sei lá, a família da noiva é árabe. Aí eles contratam a bailarina para ir dançar lá naquele casamento. Porque vai ter o tio, vai ter os primos, né? Os primos, que, pra quem não sabe, árabe não consegue falar o P, né? Eles não têm o som do P na língua deles, então eles falam bi, né? Com B, brimo, tá? Então vai ter os primos lá, vai ter, né? O baba, enfim, o vô, a avó e tal. E aí eles querem mostrar um pouco da cultura também para as pessoas que não são árabes, que são brasileiras e tal. E aí imagina você entrando lá no show assim colocando no seu show uma música desanimada, ou você entrando com uma cara assim, tipo, eu vim aqui, vou mostrar minha técnica, vou mostrar minha dança e tal, e tchau. Não, né? Você vai ter que interagir com as pessoas, você vai ter que mudar às vezes não, né? Porque às vezes a festa já tá super animada antes de você chegar, mas se não tiver, vai ter que levantar o astral daquela festa, né? Vai ter que animar as pessoas, colocar as pessoas para dançar. O que eles mais pedem, o que eles mais querem é que a gente faça essa interação com o público, que a gente dance com as pessoas, que a gente faça os primos levantar e dançar, as primas também, né? Então, isso é um fator muito importante em qualquer show de entretenimento que você for fazer, tanto no Brasil quanto nos países árabes, tá? Então tenha atenção com relação a isso, com relação à comunicação com o público, interagir, brincar, animar a festa, levantar o pessoal, buscar contato visual, várias coisas. É o tempo todo, aí eu não vou dançar? Não, você dança também. Vai ter um momento de dança, vai ter um momento que você vai estar concentrada ali mostrando a tua técnica, aquilo que você preparou para apresentar, e vai ter um momento que você vai, né, não vai ficar a música toda lá daquele jeito, vai buscar um pouco dessa interação com as pessoas. Uma outra coisa que é muito importante você se perguntar: quem são as pessoas que frequentam o meu show? Se, por exemplo, você está dançando num lugar, tá? Eu vou começar falando dos países árabes, que é um pouco mais distante de nós, e só estando lá para ver, ou só conversando com as pessoas que já estiveram lá, no caso eu, por isso que eu estou compartilhando essa experiência com vocês, porque eu já estive lá, já trabalhei lá, então eu posso falar a respeito disso, tá? Então, por exemplo, você está trabalhando num restaurante árabe, tá? Você trabalha nesse restaurante todos os dias. Seja seu contrato de 1 mês, 3 meses, 6 meses, já tive todos esses tempos. Já tive contrato de 1 mês, 2 meses, 3 meses e 6 meses, tá? E teve um até que durou 7, 8 meses, enfim. Então, assim, como você vai estar todo dia lá, ou toda semana lá, ou todo mês lá, você vai começar a prestar atenção nas pessoas que estão frequentando aquele lugar. São pessoas mais jovens, são pessoas mais velhas, são pessoas, a maioria de uma determinada região, um determinado país, né? Porque árabes não são todos, tu coloca todos no mesmo saquinho, todos escutam a mesma música, todos falam o mesmo árabe, todos, né? Tem dialetos, tem danças folclóricas regionais e tudo mais, assim como no Brasil, né? Tem o frevo lá na Bahia, tem a dança gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, então é diferente, né? Se eu for
buscar, se eu for viajar para o Nordeste e buscar comida típica e a dança típica do Nordeste, vai ser totalmente diferente daqui, e lá não é diferente, tá? Então, cuidado para não colocar todos dentro da mesma caixinha. Então, quem são essas pessoas? Se são árabes, em primeiro lugar, porque tem países árabes que a maioria do público é turista, nós já vamos falar sobre isso. De que país ou região, são pessoas mais velhas, são pessoas mais jovens, são famílias, são grupos de amigos. Às vezes é muito comum ter restaurantes assim, que é aquelas mesas de 10 pessoas, assim, que vem todo final de semana lá assistir o show, né? E eles participam. Às vezes a maioria do público é libanês, mesmo estando nos Emirados, mesmo estando em Bahrein. Às vezes é um público da Arábia Saudita, no caso do Bahrein tem bastante pessoas da Arábia Saudita. São casais, são famílias, enfim, né? É muito importante você analisar isso, você pensar sobre isso, porque daí você começa a refletir sobre o que vai agradar essas pessoas, né? Porque no fim das contas não é gerente que você tem que agradar, não é empresário que você tem que agradar, não é a banda que você tem que agradar, são as pessoas que estão te assistindo que você tem que agradar. Elas têm que sair falando bem de você, gostando do seu show. Claro, não tem como agradar todo mundo, né? Sempre vai ter aquela fulana ou aquele beltrano que vai falar alguma coisa, tá? Ainda mais árabes, eles são bastante exigentes, são bastante críticos, ao contrário do que as pessoas pensam, e eles falam mesmo, tá? Já deixo claro aqui. Não romantizem os árabes só porque vocês amam essa cultura, tá? Eles são pessoas assim como nós, eles criticam, às vezes são maldosos, tá? E às vezes vão sair falando de você mesmo que você se mate e dê o seu melhor. Então, isso a gente tem que ter cuidado também com a romantização, né, dos árabes. Nossa, tudo lindo, tudo maravilhoso, um glamour e tal, e eles super amam e sempre gostam, ou estão sempre animados. A maioria das vezes sim, se for egípcio e libanês que tiver no seu show, sim, muito animados, mas às vezes eles também estão com cara de, tá, para não dizer aquela palavra, e aí você fica naquela assim, né? Já teve show que não consegui levantar a galera de jeito nenhum. Fazer o quê, né? Fiz o meu melhor. Então, sempre é importante você pensar quem é que está frequentando esse show, quem vai estar lá naquele show. Então, isso é uma coisa importante também de você perguntar para a banda que toca no local, para o gerente que vai conversar com você quando você chegar, tipo, qual que é a maioria do público que frequenta aqui? São turistas? São árabes de que região? E tal. Eles conhecem os clientes deles, eles buscam esse relacionamento, eles criam um relacionamento, tá? Então, para vocês terem ideia, assim, às vezes tem árabes que estão todo santo dia lá no show, tá? Eles têm a mesa deles, eles sentam no mesmíssimo lugar, na mesmíssima cadeira. Às vezes eles compram a bebida que em países muçulmanos, como os Emirados, por exemplo, eles só podem consumir álcool em restaurantes, em lugares assim, eles não podem consumir na rua. Então, às vezes eles têm a bebida deles no restaurante, que vem a garrafa para a mesa cada vez que eles chegam, tá? E depois é guardada lá, tá? Para continuar depois, ou o arak, que é uma bebida libanesa, enfim, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, muito importante isso. Vamos falar sobre a estrutura de show nos Emirados, tá? Em países do Golfo, em primeiro lugar, né? Golfo Pérsico, Khalij, né? Já vai se orientando ali nessa questão, tá? Então, nos Emirados, geralmente, principalmente em Dubai, né? Esses lugares assim, Dubai, Abu Dhabi, é com banda, tá? Mas tem alguns lugares que podem ser com CD, principalmente se for festa, se for dança no deserto, né? No safari do deserto. Então, a gente tem, já dancei também, a gente tem empresas em Dubai que fazem o safari no deserto. Eles buscam as pessoas na sua acomodação, nos seus hotéis, enfim, levam elas para fazer um tour pelo deserto, tem toda uma experiência, uma vivência ali naquele deserto. E no cair da noite, quando é servido o jantar,
A bailarina dança, às vezes tem algum folclore também, egípcio ou alguma outra coisa, né? Tanura, que é aquele dos giros lá, com a saia, aquela. Enfim, sempre tem alguma programação artística dentro desses safaris e as bailarinas são contratadas para dançar lá. Daí é com CD, geralmente, tá? Geralmente não tem banda. Com CD, meu Deus do céu, com pendrive, olha eu. Tô nas épocas ultrapassadas. Seja bem-vinda quem chegou. Estamos no comecinho ainda, tá? Então, geralmente 2 músicos ou mais, se for um lugar muito badalado, assim, vai ter o tecladista, o derbaquista, né, ou tabla, vai ter algum outro músico de percussão, às vezes também violino ou um outro instrumento melódico, tá? Nesses mais bam, assim, tem mais de 2 músicos. E se for um lugar mais simples, às vezes é um músico só, tá? Que a gente chama de one man show, que ele toca, né, e canta. Então ele faz tudo no teclado, até os sons do derbaque, eles fazem milagres às vezes. Eu olhava assim e eu dizia, nossa, tá fazendo um solo tabla ali no teclado, né? Super comum, tá? Então, geralmente, entrada clássica, né? A gente não consegue escapar muito disso, a gente vai optar por formas de entrar com o seu véu normal, né? Mudando o posicionamento do véu, sem o véu, com wings, né, com véu fã, enfim, qualquer coisa nesse sentido, tá? Eu tenho que sempre entrar com véu. Não tem regra com relação a isso, tá? Fica a sua escolha. O que as bailarinas costumam usar, por exemplo, nos finais de semana, que para quem não sabe, nas quintas e sextas, os dias de maior movimento, né, nos países do Golfo. A gente costuma, sei lá, usar um wings, usar alguma coisa com luzinha, né? Alguma coisa tipo especial, porque é um dia especial, um dia de casa cheia, enfim. Mas também não quer dizer que você não possa entrar sem véu ou com um véu comum, tá? Eu ia muito do que eu tava afim. Hoje não tô afim de entrar com wings, tudo bem, tá? Então, uma entrada clássica normal. Músicas, né? Machayel, Careta Elfinjan. Deixa eu ver que eu tenho várias aqui. Eu tô preparando um material, gente, para quem quer trabalhar nos países árabes, que olha, ainda não sei o que eu vou fazer com ele, tá? Mas, gente, se eu tivesse recebido isso nas minhas mãos, na verdade eu tive um pouco disso, né? Que a Fernanda Mansur, que foi uma pessoa que me ajudou muito quando eu fui dançar lá fora, ela me ajudou bastante, me entregou um material. E aí eu complementei ainda mais, recheei ainda mais esse material e tá saindo do forno aos poucos, tá? Então a gente tem Careta Elfinjan, Machayel, Setel Hossein, Maoud, Lamara El Sabr, tá? Que às vezes é usada também como segunda música, mas pode ser usada como entrada. Sawar, Aziza, não sou muito fã de Aziza, tá? Mas enfim, já colocaram pra mim entrar. Aí depois a gente vai ter músicas clássicas ali durante o show, que são músicas de meio, né? São músicas que vão tocando ali durante o show, porque, pra quem não sabe, geralmente os shows nos países árabes, eles duram de 30 a 60 minutos, tá? Às vezes com 2 entradas, às vezes com uma entrada só. Então a gente vai ter músicas que vão rolar ali pelo meio. E aí a gente tem... Ala Bebe, Ala Resbuidad, Ali Gará, Abu Haradi, Bahia, Basbouça, El Manga, que eu detesto, não gosto de El Manga. Gente, El Manga, eu não sei, quem tá assistindo aí conhece essa música, El Manga? Ela é super rápida e geralmente ela tocava assim, tipo... Quando tava no meio do show, assim, do meio pro final, e eu já tava mega cansada daquela... E ela fica, El Manga, e ela... Ai, meu Deus do céu. Trauma dessa música. Ganel Hewa, Habibi Aini, às vezes. Gide Boata, que já dancei também bastante.
A Sawar também pode entrar ali pelo meio. Tartish Beck, o Alamarra, dancei bastante Zeya Lassel também. São músicas clássicas, tá? Assim, que são animadinhas e que dá pra usar ali no meio do show. Depois a gente tem as músicas clássicas mais sentimentais, vamos dizer assim, que elas são usadas pra Tarab, tá? Tem gente que diz, Kalthum é Tarab. Nem sempre, tá? Tem outros cantores também que cantam Tarab, ela é a rainha, né? Enfim, já expliquei também outras vezes que o Tarab é uma sensação, ele não é um estilo musical, é uma sensação produzida pela música, pelo canto, que as pessoas sentem aquele arrepio na pele, aquele êxtase de ouvir aquela música, de tão gostoso que é, tá? Então, tem músicas que propiciam mais facilmente isso, né? Por exemplo, um solo tabla não vai propiciar isso, né? Então, a gente tem ali, que são utilizadas para Tarab, a Agdebalik, Ana Bashek, a própria Alflela Walela, que eu coloquei no início da live, Intaomri, Fakaruni, Lisa Faker, enfim, essas assim que tem aquele momento mais sentimental, assim, são usadas para Tarab, mas para o final do show, Tarab, tá? Eu falei dele agora porque ele estava aqui em cima junto com as músicas clássicas. Então, essas músicas mais sentimentais, elas vão ficar mais lá pro final do show, porque o que acontece? Vai dar uma baixada, entendeu? Não que eles desanimem, tá? Porque se for um público árabe, eles amam, assim. Mas às vezes tá todo mundo, né, lá, mega feliz e tal, e você entrou e deu aquela levantada que geralmente o povo anima quando a bailarina entra. Aí, geralmente, tá? Aí, um Tarab ali no meio vai ficar meio, né? Então, mais lá pro final, tá? E então a gente tem a entrada, as músicas clássicas que vão rolando ali no meio, os pops, tá? E aí a gente vai ter pop, né? As músicas que estão rolando no momento, ou músicas pop ali dos anos 2000, que teve bastante, dos anos 2000 até 2005, por aí, teve bastante produção de músicas que ficaram, assim, bem marcadas, tá? No mundo árabe. Então, eles tocam algumas dessas músicas. Eu falei antes no início, se for banda ao vivo, nem sempre eles sabem tocar as músicas do momento, tá? Então, não vá achando que você escutou um Shab, um Marhaganat lá, e eles vão saber tocar. Se for CD, eu com CD, ultrapassadérrima. Se for com músicas gravadas, claro, daí você escolhe, né? Fica mais tranquilo com relação a isso. Aí você pode botar um pop, um Shab. Lembra que assim, nos Emirados, por exemplo, você tem que ver aquilo que eu falei no início. Prestar atenção do público que está frequentando aquele restaurante, né? Aquele local que você está dançando, ou a festa que você for, é um casamento libanês, é um casamento egípcio, é um casamento Halij, né? Aí você vai direcionando. Então, por exemplo, tem bastante libanês nesse local que você dança, provavelmente eles vão gostar muito mais de um Said Dabk, né? Mais para Dabk do que Said, porque Said é egípcio, né? Do que um Shab, por exemplo. Mas também nada impede de você colocar um Shab ali no meio, tá? Já dancei Shab em restaurante libanês nos Emirados. Ainda mais agora que tá bombando, então as grandes produções, assim, musicais, elas vêm bastante do Egito. O Egito é um polo que produz muita música, né? A maioria das músicas clássicas, dos artistas clássicos e também da modernidade vem de lá. Mas você tem que estar sempre ligada nessas coisas. O que tá bombando no Líbano? O que tá bombando no Líbano? Provavelmente vai ser Dabk, né? O que tá bombando no Egito? Qual é o meu público? A banda, né? Que às vezes a banda é libanesa. Às vezes a banda tem músico egípcio. Então, isso depende muito, tá? Agora, nos Emirados, a gente precisa ter o folclore do local, né? No caso, nos Emirados é o Halij. Então, quase sempre, né, nos shows vai ter o Halij incluso, tá?
E aí também tem umas músicas mais clássicas de Halige, tá? Que são mais antigas, que é o que geralmente a banda toca. Eles tocam um pouquinho mais acelerado, porque tem alguns Haliges que são muito lentinhos. E aí pra dançar fica um pouco ruim, sabe? Então a banda geralmente dá uma acelerada nessas músicas. Então quando você for escolher uma música gravada pra dançar Halige, escolhe umas músicas mais agitadinhas, assim, né? Não... Ou então as top do momento, as que estão bombando no momento, que você acredita que dê para fazer uma boa performance dançando, é uma boa pedida para o Halige. Mesmo sendo nos Emirados, sempre vai rolar o momento Said Dabk, tá? Eles chamam de Said. Se você for ensaiar com uma banda, eles vão te dizer, vamos ver o Said e tal. Mas é Dabk, na verdade. A música é de Dabk, mas você vai dançar com o bastão e, se quiser, vai introduzir alguns passos de Dabk isolados. Que vocês sabem que o Dabk é uma dança circular, é dançada com pessoas de mão dada, é um folclore do Líbano, enfim. Só que, geralmente, os restaurantes dos Emirados, onde você vai dançar, eles são libaneses, tá? Então, já vai estar escrito Lebanese Restaurant, tá? E o nome lá, porque eles são libaneses. A comida é libanesa, o entretenimento também é libanês. Então, sempre vai acabar rolando um Dabk, tá? Eu acho que só lá no Egito, nesses outros lugares assim bem distantes, ou em algum lugar que não for um restaurante libanês, né? Que você vai escapar disso. Então, aí tem gente que fala, tá, mas se é Dabk, pra que eu vou usar a saia? Porque, na verdade, é uma performance da bailarina, é um Dabk show, é um Said misturado com Dabk, tá? Então, a gente dança com o bastão, faz uns passinhos de Dabk e, geralmente, é o momento onde a gente tem maior interação com o público, tá? Não o único, porque, como eu falei anteriormente, em shows de entretenimento a todo momento você tem que pensar em interagir e se comunicar com o público, mas é um momento de maior comunicação. Por quê? Porque é uma dança mais alegre, porque geralmente eles ficam muito entusiasmados, né, quando toca o Dabk, enfim. E aí, se você, por exemplo, em Dubai e Abu Dhabi, você não pode ir nas mesas dançar com as pessoas, não pode tirar pessoas para dançar, não pode fazer isso, tá? Você tem que ficar só lá no seu palco, mas você vai no cantinho do palco, brinca com as pessoas, pede palma, né? Mostra a sua habilidade com o bastão e tudo mais. Vai passando em cada ponto do palco, interagindo com as mesas de cada ponto, enfim, vai ter os momentos onde fica só a melodia, né? E aí você pode demonstrar a sua habilidade com os passos de Dabk e com a saia, né? Com o bastão. Enfim, aí você vai organizando isso, tá? Mas só pra você entender, porque daí você vai dizer, Said, daí eles vão tocar aquela música bem folclórica, assim, do Said, com aquela flautinha e tal. Você vai ouvir um Dabk pra dançar com bastão, tá? Então, só pra ficar bem claro isso. Aí você pode usar 1, 2 bastões, enfim. Eu teve um lugar que eu... Até tem um vídeo aqui no Instagram que eu fazia uma performance. Ia em Bahrein, que também é no Golfo, você podia ir nas mesas e podia tirar as pessoas pra dançar. Então, se tu via que a pessoa já tava meio que levantando da cadeira ali pra dançar, né, pedia pra dançar delicadamente, brincava e tal, e aí me acompanhava um músico que tocava o table, que é aquele tambor bem grandão do Dabk, e aí ele vinha tocando, né, aquele tambor e passando nas mesas. Então, um momento muito alegre, tá? Bem interessante. Aí, então, mais lá pro final. Se é lugar que pede solo tabla todos os dias, já dancei em lugar, principalmente em Dubai, eles pediam solo tabla todo santo dia, tá? Aí, geralmente, eles fazem um ballad, né? Aquele comecinho de ballad, toca um pouco de ballad e aí emenda no solo tabla, pra finalizar o show.
Se alguém do público pedir, ou se os músicos sentirem, tá? Que você não fica a todo momento lá, você faz um combinado ali com a banda, mas você não fica lá, agora toca essa, agora toca essa. Não é você que manda no show, tá? Primeiro o público, depois a banda, depois você, tá? E se você tiver um bom relacionamento com a banda, aí eles vão te dar ouvidos, vão te considerar, enfim, e você vai conseguir dar mais pitaco, tá? Mas não vá pensando que, tipo assim, é a minha banda, agora a coisa aqui sou eu que mando. Cuida com o romantismo, tá? Eu sempre falo isso. Daí, às vezes, um tárabe, né? Se não vai ter o solo tabla e tal, mas lá pra finaleira vai fazer um taxinho, uma coisa mais introspectiva, e aí vai emendar num tárabe e tal, e finaliza o show e vai embora. Ou um ballad, solo tabla. Às vezes, solo tabla direto sem ballad antes, tá? E nem sempre solo tabla seguido de ayubi, né? Se você fizer uma queda turca, automaticamente a banda vai iniciar um ayubi, né? Um ayubi não, um zar, né? Zar, que é com o ritmo ayubi. Aí você faz a sua performance, levanta, gira, gira, sai, né? Mas o solo tabla é para finalizar. E se você não fizer queda turca, eles vão finalizar com giro e giro, shime, enfim, como você quiser finalizar, e acabou o show. Tchau, pessoal, e fui embora, tá? Deixa eu voltar aqui pro meu script. O script do script de show, tá? Então, resumindo. Entrada clássica, músicas modernas, Halige, isso nos Emirados, tá? Said Dabik, né, que é a mesma coisa. Taksim e Tarab, ballad e solo tabla, tá? Nem sempre vai ter todos, nem sempre vai ser nessa ordem, mas geralmente acontece assim. E também você pode incluir um número especial, tá? Por exemplo, se for em um lugar que é público árabe, às vezes eles querem ver coisas diferentes, porque eles veem todo santo dia música árabe, show árabe, enfim, eles querem ver coisas diferentes. Aí, às vezes, eles pedem pra você sambar. Samba, tá? Porque pra eles é uma coisa diferente, né? Se for em um lugar de turista, eles querem mesmo ver a dança típica do lugar, né? Mas se for em um lugar onde a maioria é público árabe, eles querem ver alguma coisa diferente. Então, eu já fiz flamenco, eu já fiz samba, eu já fiz salsa. Que mais? Acho que foi isso que eu fiz. Já fiz algumas coisas assim, misturadinhas com jazz, uns negócios assim diferentes, que quando às vezes a gente tá, tipo esse lugar aí que eu fiz bastante coisa diferente, eu ficava 6 meses lá. Então tu imagina, tu vendo as pessoas sempre, né, as mesmas pessoas e elas me vendo sempre. Então eu procurava mudar e trazer algumas coisas novas e eles gostam bastante. Agora, se for turista, não, né? Se for turista, eles querem ver mais coisas tradicionais mesmo, tá? Eles até se surpreendem quando sabem que a bailarina não é árabe. Eles ficam, como assim? Eu tô num país árabe e quem tá dançando não é árabe, tá? No Líbano, então, geralmente também entrada, da entrada a gente nunca escapa. Lá sai o dabik, né? Tem que ter. Só vai ter que ter um cuidado, porque assim, ó, se tocar um dabikzão, mesmo assim, aquele forte, as pessoas vão vir dançar e vão dançar dabik, de rodinha. E aí, pra você fazer eles parar, só quando a música acabar, tá? Aí, se for CD, tudo bem. Aí, ou qualquer coisa, você deixa eles lá dançando, né? Deixa eles dançando o dabik lá, quem quer dançar, e vai passando nas mesas, brincando com as pessoas e tal, que esse é o momento também que você faz isso. Algumas clássicas também, os pops, né? Músicas libanesas, assim, que fazem sucesso no Líbano. E geralmente, tipo, eu só dancei no Líbano em festas, né? Então era com músicas gravadas. Aí eu montava todo o script lá,
toda a sequência, enfim, você pode botar até os silêncios, alguma coisa assim, ou costurar as músicas, né, uma atrás da outra para que toque direto, ver o tempo de show, enfim, e deixar rolar. E o side dub que pode botar uns 3, assim, se for um show, né, de 15 minutos, meia hora, pode botar uns 3 direto para você conseguir passar por todo mundo, tá? E gostam bastante de tirar foto também no Líbano. Meu Deus, para conseguir dançar é um parto. Eles querem tirar foto com a bailarina que é estrangeira, tá? Tá, pop libanês, já falei. No Egito, então, gente, tá tendo bastante brasileiras, tá? Bailarinas estrangeiras que estão indo dançar no Egito, né? Nós tivemos uma recentemente que ficou famosíssima, né? Por causa de um vídeo que viralizou. Não só por isso, enfim, né? A Lourdiana deu entrevista até no Fantástico, enfim. Ela trabalha no Egito e ela trabalha bastante em festas, atua bastante em festas, né? Eu acompanho, inclusive, o Instagram dela. Bastante casamentos, né? Casamentos egípcios. Então, nos casamentos egípcios, ela está dançando para árabes, né? Então, assim, o que tá bombando lá no momento é o Shabi e o Marhaganat, né? São as músicas que as pessoas estão ouvindo, são as músicas mais populares, mas que chegaram nas classes mais altas da sociedade também. Eu não sei se vocês sabem, mas no Egito não existe classe média, existem pessoas muito pobres e existe a classe mais alta, né? E o Shabi, o Marhaganat, seria das classes mais baixas, mas ele é tão chiclete, vamos dizer assim, é tão dançante, tão animado que acabou contagiando e inclusive tá indo para outros países, tá? Então, assim, sempre vai ter que ter no show o Shabi e o Marhaganat, tá? Inclusive algumas músicas clássicas, assim, que, né, de épocas mais antigas, por exemplo, onde as bailarinas dançavam com aquelas bandas de 40 músicos, assim, estão sumindo um pouco, né? Inclusive hoje eu tive aula com a Mahaila El-Helo. Ela estava recentemente no Egito e ela comentou, inclusive, isso, que até bailarinas assim mais famosas, por exemplo, a Dina, tá voltando a dançar agora e tá dançando, fazendo as festas de casamento com músicas gravadas, sem banda, tá? E dançando Marhaganat e Shabi. Então, uma coisa assim que contagiou bastante ali, então isso é imprescindível que tem. E aí depois você vai combinar, né? Vai fazer a sua entrada ali, pop, músicas mais animadas e tal. E também no Egito você precisa pensar no seguinte, tá? Tem regiões como Sharm el-Sheikh e Hurghada, que não é Gra, tá? Que fala, enfim. Tá? Minha pronúncia árabe não funciona muito bem com o GH, tá? Mas são regiões mais turísticas. Então, são regiões de praia, são regiões mais turísticas que recebem mais turistas. Por isso, as pessoas que vão assistir o show nesses locais são turistas. Então, é diferente, tá? Aquilo que eu venho falando desde o início da live. É diferente você dançar em países árabes para árabes e você dançar para turistas. Se você dançar uma On Khoutum para árabes, eles vão entender. Se você dançar para um turista, ele não vai entender, tá? Então tem que ser músicas animadas, no caso ali dos turistas, né? Músicas animadas, coisas assim que demonstrem habilidades, por exemplo, como um solo de percussão, né? Enfim, para eles conhecerem um pouco daquela cultura, até porque eles vão sair dali do seu show, vão ir para outro lugar, vão passear na rua, vão ouvir o Shabi, vão ouvir o Marhaganat, eles vão dizer, nossa, mas a bailarina lá, eu fui assistir, eu não vi ela dançando isso, como é que dança isso? Né? Então, trazer essa experiência para o turista, ele quer ter essa experiência, ele quer ver o que acontece, ele quer mergulhar naquela cultura, né? Então, você tem que ter isso em mente. Agora, se você for dançar num restaurante que são árabes que estão te assistindo, aí, claro, vai ter que ter também o Shabi e o Marhaganat, mas, né, você pode trazer outras músicas clássicas, outras coisas que eles vão compreender melhor e vão até gostar, né? E vão gostar, né? Certamente.
E no Brasil, então? No Brasil, então, a gente tem dois públicos também. A gente pode ter público árabe ou meio árabe, né, de descendentes de árabes. E aí você pode utilizar algumas músicas mais raiz, assim, né, que as pessoas mais velhas, principalmente se for num casamento árabe, que tiver o vô, a avó, sei lá, ou os pais da noiva ou do noivo são árabes, enfim. Eles vão gostar bastante de ouvir músicas que remetem lá à terra deles. Então é muito importante que você fale com o seu contratante e pergunte, né? Que descendência vocês são, né? Às vezes são sírios, às vezes são libaneses, e aí você vai montando o seu repertório baseado nisso, que com certeza vai agradar bastante. Eles querem lembrar da família, da terra deles, da infância, né? Alguma dança folclórica, alguma coisa, e sempre pensar em coisas mais animadas possíveis, porque numa festa as pessoas querem ficar animadas, elas não querem chorar, tá? Elas não querem ficar tristes, pensar num amor que não sei o que, entendeu? Então, assim, tenha isso em mente, tá? Você, além de bailarina, é uma animadora de festa, tá? Dorme com isso, não adianta. Bailarina de entretenimento tem essa função também, né? Dançar é importante, dançar bem é importante. Quanto mais você fizer isso bem, mais você vai demonstrar profissionalismo, né? Eu acho que é uma questão de ser profissional realmente, né? Mas o fator motivação, o fator animação, comunicação com o público é muito importante. E o público brasileiro no Brasil, né? O público brasileiro não entende praticamente nada, né? Principalmente se for um público leigo, não for um público de bailarinas, né? Ou num festival de dança, do ventre, ou no mercado persa da vida, sei lá, em algum lugar assim, é diferente do que eu vou falar agora. Mas se for, tipo, no festival da sua escola, que a família das suas alunas que está assistindo, ou pessoas que não conhecem a cultura árabe, eles não vão entender o que é um khawtum. Eles não vão entender... sabe, de repente, sei lá, um taksim, né, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, se é um contexto de show, assim, de palco, né, um festival, uma coisa cultural, né, é um pouco diferente, mas em show de entretenimento a gente tem que pensar em coisas diferentes, músicas alegres, com bastante mudança de humor, que tem aquelas trocas de ritmo, que mesmo que a pessoa não entenda nada de música árabe, ela sente que aquela música é alegre, ou que ela tem um momento mais introspectivo e daqui a pouco ela vem uma batidona bem forte, levanta, sabe? Então isso é importante, e que essas músicas que tem bastante troca de humor e trocas rítmicas, elas te dão possibilidade de fazer várias coisas diferentes. E aí não fica aquele show maçante, né? Aí cuidado com as músicas com mais de 5 minutos, tá? Mesmo que o seu show seja de 15 minutos, olha, tem que ser muito interessante, mas muito interessante a tua dança para a pessoa ficar 5 minutos te olhando numa festa. Tá? Então, assim, às vezes é melhor músicas mais curtas, às vezes é interessante até você cortar algumas músicas e trocar para outra, né? Porque daí você troca o humor, ou fazer vários estilos diferentes, às vezes é muito mais interessante você deixar rolar, você dançar 15 minutos e dançar 3 músicas de 5 minutos, tá? Então, pensa nisso, tem essa visão de você ama aquilo, você ama aquela música, nossa, é um pecado cortar essa música, mas as pessoas que estão te assistindo não entendem, elas não sabem nem o que a música está dizendo, nem o que, entendeu? Ai meu Deus, teve um arba lá no meio, a pessoa não sabe o que é arba, entendeu? Agora um árabe vai valorizar isso, então muito importante ter isso em mente, tá? Uso de acessórios, o solo de percussão, a pessoa fica uau, assim, né? Quando tem um solo de percussão, porque é uma demonstração de performance. Usar a espada, todo mundo, né? Ai, eu danço dança do ventre e tal, trabalho com dança do ventre. Sabe dançar com a espada? Tu tem uma espada? Deixa eu ver a tua espada, né? Então, assim, é um bom investimento para quem dança no Brasil e tal. Viu?
concordou comigo. É Narima o teu nome? Assim que se fala? Narima ou Narima? Acho que é Narima, né? Não gosto de falar o nome errado das pessoas, porque eu sou Nicole Farache. E daí, às vezes, as pessoas falam Farrache, né? E aí não sabe. Aí a gente explica a pronúncia certinho, né? Tá, então falei das coisas diferentes. Evitar danças muito introspectivas, muito sentimentais, um tarab, um calçum, né? As pessoas vão olhar e dizer assim, gente, por que ela tá fazendo isso, né, aqui? Então, não, eles querem também ser animados, né? E ver uma coisa diferente. Nossa, ver a bailarina. Tu viu a ondinha que ela faz lá com a barriga? Nossa, tu viu como ela treme o quadril? Olha, ela consegue segurar a espada na cabeça ou um candelabro. Enfim, essas coisas chamam atenção, tá? Então, assim, vão ter momentos que você vai poder fazer aquela dança pra você, tá? De repente, numa live, num palco, né, para outras bailarinas, ou para público árabe, enfim, você vai ter a oportunidade de fazer aquela dança, assim, que é aquela que você quer realmente, né? Não que você não vá fazer isso nas festas, mas quando você for contratada para dançar uma festa em um local, você tem que pensar nas pessoas, tá? Porque você vai se frustrar, né? Se você acabar, isso são as minhas sugestões, assim, você vai acabar se frustrando, porque daí as pessoas não vão curtir, e aí você vai ficar pensando, nossa, tem alguma coisa de errada comigo, eu não danço bem, né? E às vezes não é isso. Às vezes não é que você não dança bem, às vezes não é que o seu show, né? É só a forma que você estruturou, as escolhas que você fez que não estão adequadas para aquele local e para aquele público. Então, é isso que vai mandar no seu show em primeiro lugar, tá? Então, sempre que você for estruturar um show, você tem que levar, eu vou retomar, você tem que levar em consideração quem são as pessoas que vão me assistir. São pessoas que entendem da dança, são pessoas que não entendem da dança, são árabes, não são árabes, são turistas, tá? Em qualquer lugar, se você fizer essa reflexão, tá? E não é só pensar, ah, tá, vai ser assim, né? Mas você basear suas escolhas nessa reflexão, as chances de você ter um show bem sucedido, conseguir alcançar teu objetivo e sair de lá, sabe, com aquela sensação boa de uhul, as pessoas curtiram, né, o que eu fiz, as chances são muito maiores disso acontecer, tá? Então, essa é, vamos dizer assim, a dica X, tá? O X da questão ali, a dica mais importante que eu dou. Sempre pense em quem vai estar assistindo, o local, a região, que aí você vai conseguir tá baseando se são pessoas mais velhas, mais jovens, enfim. E aí você vai conseguir estar estruturando seu show de maneira adequada, tá bem? Aí, nada impede também de errar. Às vezes a gente pensa, se esquematiza de um jeito e chega lá, as pessoas são um saco, né? Às vezes acontece, aí você vai saber que as pessoas eram um saco, porque você fez a sua parte, tá? Elas eram um saco, o problema é delas. Eu fiz o meu melhor, eu, né, tava consciente, tava ciente do que precisava ser feito e fiz. Se elas não entraram na tua vibe, o problema é delas. A tua parte tu fez, tá? Enquanto profissional, enquanto bailarina, enfim, que ama essa arte e tudo mais, tá? Gente, o que eu tinha para falar hoje a respeito da estrutura ali, do script do show é isso. Durante todo esse mês eu vou fazer uma programação especial falando de carreira internacional, falando desses aspectos importantes assim relacionados à dança nos países árabes e também, claro, relacionando aqui com o Brasil, porque nem todo mundo vai ir para lá, nem todo mundo sonha em ir para lá, mas pode muito bem aplicar coisas, né, que vem de lá para nossa dança aqui, enfim. Então, durante todo esse mês eu vou estar falando sobre coisas relacionadas a isso. Eu tenho muito conteúdo para entregar para vocês. Então, fiquem ligadas nas minhas postagens, nas minhas lives, porque eu vou trazer muita coisa bacana. Algumas coisas que eu já falei e coisas novas,
tá? Coisas que eu tô acrescentando e trazendo aqui pra vocês, coisas que às vezes eu falo nos meus cursos, tá? Que inclusive que vão estar nos meus próximos cursos, mas aquilo que eu tenho a oportunidade, no tempo que eu tenho para estar aqui com vocês, eu trago para vocês, sem deixar nada de fora, tá? Claro, os cursos aprofundam muito mais por causa do tempo, por causa que eu posso ver vocês dançando, por causa que, enfim, a gente tem uma interação muito maior num curso, num treinamento, do que numa live. Mas tudo que eu puder trazer aqui para vocês, aberto, sem esconder nada, eu trago, tá? De coração. Leti, eu tô fazendo a tua análise, tá? Já comecei essa semana, a Leti foi sorteada numa live, hoje não tem sorteio, mas eu vou programar um sorteio logo, tá? A Leti ganhou uma análise de dança e aí hoje eu já iniciei ela, tá? Quero ver se até o final da semana eu te mando, tá bem? Beijo, obrigada Letícia, obrigada Narima, obrigada por todo mundo que ficou aqui comigo, tá? E qualquer coisa, me escrevam, tá? Fiquem ligados porque vai ter muita coisa bacana nesse mês, tá? Beijinhos.